Paulo Alcoforado, um prazer imenso receber você para essa conversa, para essa entrevista, um privilégio, realmente uma honra para nós. Eu estou aqui com os colegas Felipe Lima e Leandro Saraiva e vou passar ao Leandro a tarefa de te apresentar. Você é tão contido, é tão modesto, você assim, com o seu perfil low profile, que engana quem não conhece sua trajetória e sugere uma participação secundária na cena do grande debate a respeito da comunicação no Brasil, quando você é um protagonista fundamental. Então, pedindo a você a sua mini biografia, você fez aquela indicação absolutamente sumária, né? Mas é importante que eu diga que nós estamos aqui no ambiente da Cátedra Patrícia Scioli, que está inscrita no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, e essa conversa se dá no âmbito de uma pesquisa que eu estou conduzindo. Você vai ver que, pelo título, aparentemente não há nenhuma relação. Uma das minhas tarefas aqui será demonstrar que há sim relações. O título é Segurança Pública, Concepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos. Mas a área que é a sua, na qual você atua, da criação audiovisual, das políticas públicas para essa área, tudo isso parece absolutamente crucial para a cultura brasileira e para os processos, portanto, de constituição e reversão de hegemonia. E nós estamos, sim, em diálogo com a problemática da justiça, das desigualdades, da democracia, do Estado Democrático de Direito no Brasil. E essa pesquisa conta com o apoio da FAPERJ. Leandro, eu passo a você para a apresentação do Paulo, por favor. Tá bom. Eu vou fazer ao contrário do que ele fez, eu vou fazer a versão. Ainda vai ser resumida, porque seria longa. Essa apresentação em uma linha que o Paulo mandou, assim, é própria do espírito republicano dele, né? De sempre se colocar nos debates e nas ações, principalmente, como um servidor público que está interessado na construção dos consensos possíveis e a partir dessas mediações muito republicanas e democráticas. Isso aí marca todo mundo que conhece o Paulo. Eu diria que até os adversários, inclusive alguns inimigos, concordariam com isso, de que o Paulo tem essa atitude. Mas ele é diretor da Ancine, atualmente, né? Da agência de cinema. É, Em seu segundo mandato, isso. É a segunda passagem dele. Ele teve uma primeira passagem como diretor anteriormente, mas se ele me corrige, eu acho que ela foi como diretor anteriormente foi curta, mas ele teve uma longa participação na, na Ancine anteriormente, na Superintendência de Fomento, que é um setor estratégico da Ancine, que desenha os editais e faz o acompanhamento das avaliações dos projetos, faz o acompanhamento das prestações de contas, inclusive. Mas eu destacaria o papel do desenho das políticas públicas, dos editais que são indutores de política pública, inclusive, né? E ele fez parte dessa gestão histórica, como protagonista, como o Eduardo falou, protagonista mesmo, assim, por desenhar a agência que estava começando, quando ele começou na agência. E para quem não é do audiovisual, talvez não tenha a dimensão disso. Assim, o cinema brasileiro, mais que o cinema, o audiovisual brasileiro se define absolutamente entre antes e depois dessa gestão inicial, que foi, teve como diretor-presidente o Manuel Rangel e o Paulo como um protagonista mesmo dessa gestão. Tudo mudou no cinema brasileiro nessa gestão. A gente saltou de alguns filmes, talvez uma dezena de filmes no começo. Hoje em dia a gente produz perto de 300 filmes. Isso são só os filmes, porque tem um monte de outras coisas que foram feitas, né, e se tornaram patrimônio público nessa, nessa gestão de, de parcerias internacionais, de ampliação do circuito de salas.
de incentivo à criação de distribuidoras nacionais. Enfim, é um leque muito grande mesmo. Relações com as TVs públicas, construção de conexões com as TVs públicas nacionais. São muitas coisas, arranjos regionais, e eu vou falando essas muitas faces de ação assim, da Ancine, que foram construídas ao longo desse tempo, e em todas elas o Paulo foi fundamental para a construção. Para a construção mesmo, muitas vezes do zero. Assim, né? O Paulo antes de chegar na Ancine, que já foi todo esse marco histórico que eu estou falando, ele teve uma trajetória já de gestão pública muito inovadora. Ele foi o principal responsável pelo Doc TV, que foi um programa pioneiro de todas essas políticas de construção sistêmica do audiovisual, que ligou todos os estados nacionais em editais regionais que se reuniam nacionalmente numa faixa de programação da TV pública, se expandiu para a América Latina, se expandiu para os países de língua portuguesa. Então, são com desdobramentos de de dinamização do setor audiovisual nos estados onde aconteceu, com criação de parâmetros de política pública para outros países, inclusive. Isso aí foi o começo da longa trajetória do Paulo. E, fora isso, ainda é músico, é, tem uma atuação também de construção de projetos culturais interessantes, dos quais ele faz parte mais pessoalmente, vamos dizer. Na área da música também, foi diretor da rádio educativa, da rádio educadora lá da Bahia também, com uma gestão muito inovadora também de dinamização das relações entre os estados do Nordeste, pesquisa de música contemporânea sendo produzida. É, Enfim, aonde o Paulo põe a mão, a democracia cultural floresce. É mais ou menos assim. E atualmente ele está com a espinhosíssima tarefa de participar, como diretor da Ancine, das regulações, dos projetos de regulação, né, da legislação de projetos de regulação do streaming, do vídeo sob demanda, né, que é uma área estratégica, é, econômica e cultural em termos globais, né? Então, o Brasil tem que estar participando disso. Vamos discutir aqui como, e o Paulo é o principal responsável pela participação da Ancine nesse cenário, com todas as limitações que ele certamente vai falar aqui que implicam nisso. A começo de conversa, eu disse que era a versão curta, não podia falar mais. A começo de conversa, eu acho que é Versão por curta. aí. E para encerrar essa já longa introdução, eu, e fazendo laço com a nossa prática lá na Cátedra Patrícia Scioli, eu, Leandro e Felipe estamos dando cursos ou disciplinas de literatura, particularmente a literatura escrita por mulheres latino-americanas que se devotam à temática da violência de gênero, da violência contra a mulher, do feminicídio, etc. E o nosso interesse por literatura nos remete, claro, aos pensadores que formaram essa área mais contemporaneamente, por exemplo, em particular Antônio Cândido, cuja tese chama atenção para a importância da criação do sistema literário brasileiro, não é? Não só dos autores, suas contribuições individuais, as mudanças estéticas, a história da produção, mas como foi fundamental a constituição de um sistema que envolve uma interlocução explícita ou tácita, né, entre autores e a criação de digamos, de um ecossistema institucional ou parainstitucional, às vezes empresarial, em que iniciativas de publicação, de divulgação, de distribuição se articulam com iniciativas na área de educação, produção cultural, crítica, reflexão, de tal modo que uma memória coletiva também se expresse e se dê. E você, com seu interesse inicialmente na música, no documentário, na própria criação audiovisual e depois na preocupação com política pública, todo o tempo chama atenção, seja pela trajetória, seja pelo engajamento com política pública, seja pelas reflexões públicas às quais a gente tem acesso, as suas contribuições, as suas falas, etc. Você sempre chama atenção para a importância do sistema, da criação
de um conjunto de instrumentos, de apoios, de iniciativas que se retroalimentam e sempre buscando o que é de fato muito raro e maravilhoso, esse casamento difícil entre criatividade qualificada, entre qualidade estética, qualidade cultural, densidade e, ao mesmo tempo, democratização, pluralidade de regiões, de grupos sociais, facultando acesso à própria criação e depois à divulgação do que se produz. Faz sentido isso? Como é que você mesmo vê a sua trajetória, Paulo? Então, primeiro eu queria agradecer o convite para participar dessa conversa na Cátedra Patrícia Cioli, sob sua liderança, Luiz Eduardo, poder conversar com o Felipe Lima, com o Leandro Saraiva, para mim é um prazer. Acho que as palavras de vocês a meu respeito são muito elogiosas. Esses processos que vocês destacaram são processos que contaram com a participação de outras pessoas também, que foram importantes aí. Para não deixar de citar, você citar apenas um nome, o Orlando Senna. Eu acho que foi uma pessoa muito importante, foi secretário nacional do audiovisual, uma pessoa que tem uma trajetória na escola de cinema, como documentarista, um dos fundadores da Escola de Cine de San Antonio de los Baños, em Cuba, e que, entre um conjunto de contribuições importantíssimas, ele abriu espaço para a renovação de gestores públicos na área do audiovisual, cultura e audiovisual, na gestão Gilberto Gil, no Ministério da Cultura. Então, eu tenho outros nomes que eu poderia citar, mas eu paro aqui em Orlando Senna, porque acho importante fazer esse registro. Falecido recentemente, meu mestre, meu professor, inclusive na escola de cinema. Eu acho que quando o Leandro fala em relação à Ancine, a minha participação na Ancine, eu acho importante aproveitar esse gancho para. Eu vou chegar no sistema, mas para apresentar um pouco a agência. A agência ela é muito relacionada ao fomento, à sua atividade de fomento. O que é compreensível, mas ela é mais do que isso. É, ela tem funções de regulação e de fiscalização, e a minha visão ela é muito clara que o fomento ele cumpre um papel coadjuvante à regulação. De alguma forma, a Ancine ela é desafiada a todo momento a entender o que se dá com o ambiente econômico do audiovisual no país. Porque o Estado brasileiro criou as agências reguladoras para desenvolvimento econômico, desenvolvimento dos mercados. Então, eu entendo que a missão institucional da Ancine Primeira é zelar pelo melhor ambiente econômico do audiovisual, um ambiente onde se estimule a criação e circulação de propriedade intelectual brasileira e brasileira independente. Isso se dá a partir da, das ações de fomento, portanto, e outros estímulos à indústria, mas não existe eficiência, se a gente for pensar na relação com a sociedade brasileira, se nós não regularmos os serviços. Então, a questão do produto e o serviço, eles precisam estar relacionados. E acho que a Ancine, ela é muito marcadamente relacionada ao financiamento de obras e tudo mais, mas tem uma outra ação, que, na minha opinião, ela é mais importante e mais nobre, que é a regulação dos serviços para que esses produtos circulem e alcancem as pessoas. Então, para concluir e falar um pouco como sistema a gente pode desenvolver, eh, a Ancine ela é desafiada permanentemente a entender quais são os problemas desse ambiente econômico do audiovisual, quais são as grandes oportunidades, quais são os desafios, e a partir desse diagnóstico, ela precisa oferecer respostas normativas e não normativas. Entre as não normativas está a ação de fomento, que pretende estimular as melhores relações com a criação e circulação de propriedade intelectual brasileira e brasileira independente. Certo. Leandro,
Puxo aqui. Sim, Olha só, então vou pegar então o gancho também do Paulo agora. Paulo, a gente estava conversando aqui, tem essa, antes de começar a nossa conversa, né? Tem essa grande manchete que, pelo menos desde o final do ano passado, né? Ao longo do ano passado, mas depois da aprovação do PL da Câmara, sobre a regulamentação do VOD, dos crimes. A gente vai ter que falar disso, né? É fundamental que falemos e tal. Mas tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente estava achando melhor deixar para uma segunda parte da conversa, para a gente ter justamente essa visão que tu está falando agora do grande desafio de entendimento da dinâmica econômica do audiovisual e sua inserção nas questões estratégicas nacionais e globais. Então, eu queria te propor assim, que a gente começasse a nossa conversa tentando caracterizar isso, assim, esse momento atual dos desafios econômicos e culturais frente às grandes forças da digitalização da cultura mundial, em especial do vídeo por demanda, mas está dentro desse sistema. E daí depois a gente pode abrir para a cultura nacional, qual que é a relação disso com a nossa dinâmica social, e depois a gente volta para a parte dos desafios mais específicos, né? Uma espécie de plano de voo que a Sim. conversa, e Leandro, se você me permite, eu acho que claro. seria interessante, eu, quando falo sobre os temas com os quais trabalho, gosto sempre de distinguir a avaliação que eu faço, que é uma espécie de diagnóstico do quadro atual e do que seria, talvez, que talvez fosse possível almejar, objetivar nesse, nesse momento daquilo que seria ideal e que me orienta em termos de um horizonte prospectivo. Então, talvez fosse interessante se o Paulo assim considerasse que ele nos dissesse como é que ele, não como ele visualiza um futuro possível próximo em termos do vídeo por demanda, mas o que ele acha que seria o ideal um país como o Brasil, que regulamentação seria aquela ideal para que nós tivéssemos o quadro, digamos, mais utópico, né, para nos guiar. Depois, uma análise mais do que talvez seja o viável que esteja ao nosso alcance historicamente. Nossa, que pergunta difícil, mas eu vou por partes. A primeira é dizer assim, de prestar uns esclarecimentos. Quando eu fiz questão de fixar a questão do produto e do serviço, eu queria lembrar que a economia brasileira ela é 2/3 serviço e 1/3 indústria. E 1/3 produto. Então, assim, essa é uma questão importante e uma outra questão que vai ser fundamental para o que eu vou dizer em relação ao cenário internacional, para nós chegarmos a responder essa questão, Luiz, é que geralmente também há uma dificuldade de compreender qual é a dimensão regulatória da Ancine. A dimensão regulatória é o mercado de licenças sobre conteúdos audiovisuais. E essa confusão se dá mais porque quando nós falamos em comunicação, nós acabamos trazendo o debate sobre tecnologia e sobre infraestrutura, né, que é uma dimensão da Anatel. Então, a Anatel, ela é responsável pela regulação das redes de infraestrutura, independente da tecnologia, onde circulam os serviços de todas as naturezas, os audiovisuais, de saúde, financeiros, de educação, de música, enfim, todos os serviços circulam e essa dificuldade de distinção da dimensão regulatória da Ancine para, por exemplo, a dimensão regulatória da Anatel, de alguma forma, é, 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 obstrui partes importantes de um debate que precisa ser feito. Um exemplo que nós sempre damos aqui é que, obviamente, que a circulação de alimentação, dos alimentos para a distribuição alimentar no Brasil, ele passa pela questão das rodovias, considerando a importância das redes rodoviárias, né, para isso. Mas não basta você fazer uma regulação
das rodovias para resolver o problema de distribuição alimentar do país. Então, de alguma coisa, aquela distinção entre conteúdo e infraestrutura. Essa é uma segunda questão importante. E importante dizer também, ainda como comentários iniciais, que o desafio para a digitalização, que foi a palavra que o Leandro utilizou para a gente, é um desafio para a Ancine, para a Anatel, mas é um desafio para a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, também responsável pela classificação indicativa, ministério ao qual também está vinculada a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um imenso desafio, o CAD, né, responsável pela disciplina e regulação da defesa da concorrência, vinculado ao Ministério da Fazenda, que também criou, há alguns anos, a secretaria responsável, que atua como órgão regulador das bets, então jogos de azar, todos em ambiente digital. Então, existe um conjunto de outros órgãos reguladores que precisariam atuar complementarmente para enfrentar e dar conta dessa questão como um todo. Até porque, quando você coloca inicialmente, Luiz, sobre as questões da democracia e do Estado de Direito, nós estamos vendo aí que a internet ela é também ambiente para todo tipo de crime, para ataque a vulneráveis, ao ataque ao Estado Democrático de Direito, a todo tipo de violência e de crimes também. Então, existe um conjunto de dimensões regulatórias e esses órgãos deveriam funcionar como um acorde para enfrentá-los de forma sistêmica. Em relação ao ambiente internacional, acho importante dizer também que nós estamos falando de um serviço de vídeo sob demanda, mas os projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, eles dão conta de um termo que é o streaming e que reúne três serviços audiovisuais na internet, o que também ajuda a explicar. São serviços audiovisuais na internet. Um deles, o de vídeo sob demanda, outros, as plataformas audiovisuais e outro, os serviços da televisão conectada à internet. Então, é um conjunto de serviços. Vocês estão vendo que eu estou sempre voltando à ideia de serviço e à importância da regulação dos serviços e da sua compreensão para que a gente consiga atingir esse horizonte utópico, Luiz, que você colocou. Então, qual é o cenário internacional? Nós temos empresas que atuam globalmente, são empresas muito alavancadas financeiramente, que têm como principal negócio o acesso, muitas vezes indiscriminado, aos dados dos usuários. Então, todos os serviços digitais, eu não estou me referindo aos audiovisuais ou os de cultura, todos os serviços audiovisuais, de alguma forma, são uma ponte para acessar os dados dos usuários. E a partir dessa informação, dá-se a síntese de um conjunto de outros serviços audiovisuais e que, quando esses serviços chegam a cada país, eles chegam praticamente amortizados, dada a sua alavancagem, e eles causam um primeiro problema regulatório, que é a competição das empresas de cada país. Então, eu não estou falando de um problema, no caso agora do audiovisual, de financiamento ao audiovisual brasileiro ou de financiamento à produção independente brasileira. Eu estou falando de um problema de competitividade das empresas brasileiras de comunicação, da menor empresa de produção independente à maior grupo de mídia brasileiro. Haveria outras questões a serem colocadas, mas aí extrapolaria a dimensão regulatória da Ancine, como, por exemplo, alguns dos grandes serviços, empresas que são serviços audiovisuais brasileiros, empresas para grandes grupos de mídia, estão hospedando parte dos seus serviços audiovisuais em infraestrutura de seus competidores, de plataformas que atuam na internet e tudo mais. Mas essa é uma outra questão regulatória que eu não vou entrar, eu vou me circunscrever às questões da Ancine ao mercado de licenças, ao desafio da regulação no mercado de licenças. Então, quando esses serviços chegam aqui,
para o audiovisual, para a música, para o mercado editorial, para o conjunto de serviços dos segmentos econômicos brasileiros, eles organizam a experiência das pessoas e dessas empresas, eles afetam relações trabalhistas, eles impactam a receita sobre serviços brasileiros. Então, essa é uma questão central do Estado brasileiro e dos Estados nacionais, que é estabelecer uma estratégia de que regule devidamente esses serviços, no caso audiovisuais na internet, mas os serviços audiovisuais como um todo, sob o risco de uma desorganização, desestruturação de todas as relações de trabalho, de perda de valor dos ativos econômicos e de condição de trabalho para os profissionais e empresas no país. Essa é uma questão, na minha opinião, das mais importantes. Isso deveria estar no programa de governo de todos os candidatos à presidência da República. Essa é uma questão que tem despertado a atenção da União Europeia, da China, nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, em vários países da América Latina, em outros países. Essa é uma questão, talvez, assim, uma das mais importantes, com certeza, porque ela organiza a experiência das pessoas. E, e para que fique claro, o que eu estou propondo aqui não é que se faça uma vedação à atuação dessas empresas no país, mas que a regulação estabeleça regras de convivência, porque, obviamente, há aspectos positivos da presença desses serviços aqui. Vou dar só um, como, por exemplo, nós vivíamos há algumas décadas atrás num debate de comunicação social, um monopólio editorial que algumas empresas exerciam. Obviamente que esses serviços eles quebram esse monopólio editorial. E há outros aspectos possíveis, como a maior circulação das obras e tudo mais, e outras vantagens que esses serviços nos trazem. Mas tentando responder de uma forma bem genérica a sua pergunta sobre o horizonte utópico seria criar regras de convivência entre eh, esses serviços brasileiros e estrangeiros, pequenos, médios e grandes, em um ambiente em que todas as ações, toda a formulação, toda a articulação, ela tenha em vista um ambiente favorável, propício de estímulo à criação e circulação de propriedade intelectual brasileira e brasileira independente. Eu tenho um pitaco na área aqui, puxando coisas que tu falou. E rumo à utopia das regras de convivência. É, Isso que tu falou, Paulo, do desafio posto por um conjunto de setores regulatórios do Estado brasileiro, também é uma certa. O Luiz Eduardo diz de vez em quando que a utopia nossa seria a execução da Constituição, né? É uma coisa semelhante, assim, porque esses órgãos eles têm essas atribuições. Mas esse pensamento estratégico, interministerial, e não é só ministerial, entre as diferentes instâncias do Estado, é uma coisa difícil de fazer, porque depende de uma capacidade de reflexão e ação estratégica, uma coisa que não é dada por si, né? E eu ligo isso com uma outra parte da pergunta, que é, a gente sabe disso, estou lembrando de um livro que eu li, começar a falar aqui mais sobre isso. De um livro que eu li, Impérios da Comunicação, do pesquisador chamado Tim Wu, que ele fala de que cada vez que tem uma grande onda tecnológica de transformação da comunicação, tem um rearranjo político de regulação para como é que vão ser, que estabelece as regras dentro das quais os novos impérios vão surgir. E é claro que isso não é feito num modelo, num espaço de discussão democrática, né? Quem tinha o poder do império anterior joga todo o seu poder para tentar controlar as próximas formas de controle, né? Inclusive de construção da experiência.
focando em outros que eu estou querendo dizer, assim, o lobby é sempre muito forte. E o lobby se articula em formas de pressão de grupos sociais e também de pressões específicas dentro das diferentes instâncias do Estado. Isso faz parte do jogo político, né? Então, e só para concretizar o que eu estou dizendo, assim, pegando um ângulo do que está falando, não sei se todo mundo sabe disso, assim, as empresas essas de operação do âmbito de regulação da Ancine, elas são as menos transparentes em relação a dados, né? A gente não sabe o que acontece dentro dessas empresas. E sendo esse o principal negócio, fica muito difícil de regular, né? Se o negócio são com os dados das pessoas, eles têm os dados, a gente como sociedade não sabe. Então, a pergunta é, quais são as dificuldades para se caminhar rumo a esse horizonte de regras de convívio, enfrentando essa pedreira dos interesses constituídos e da dificuldade do Estado brasileiro ter pensamento estratégico. Esse É que a gente vai tentando fechar, mas é sempre uma vai abrindo. complexidade, né? Né? Assim, não, você está fechando, mas é porque mesmo quando a gente fecha, há uma complexidade ali. Porque você tem razão, são empresas estrangeiras, que, repito, são bem-vindas se elas concorrerem para o estímulo, né, dessas ações, estímulo dessas ações que não estão na minha cabeça, estão na Constituição Federal. O Conselho de Produção Independente, de Produção Regional, está na Constituição. A Constituição fala, num dos seus artigos lindos, nas formas de criar e fazer do povo brasileiro, numa das definições de patrimônio cultural. Então, eu não estou falando de um regulamento, de uma norma infralegal a partir de. Estou falando da Constituição Federal, né? Então, essas empresas, elas não podem vir disputar um mercado, usar da infraestrutura provida localmente pelo país, impactar um conjunto de iniciativas, provocar o deslocamento das receitas de forma brutal, como, por exemplo, a televisão aberta, só para a gente falar no segmento econômico mais importante no país ainda, ela perdeu mais de 50% da sua receita publicitária para os serviços audiovisuais na internet, para as plataformas. Então, elas não podem vir aqui e reclamar, por exemplo, de destinar 10% do seu catálogo para a obra audiovisual brasileira. Então, assim, há algo de desproporcional e de uma falta de disposição maior para colaborar para a construção de um ambiente saudável que dificulta muito as coisas. Eu não sou ingênuo, porque, obviamente, um capitalista ele vai sempre procurar a sua maior margem de lucro e, obviamente, que a responsabilidade maior é do Estado brasileiro, porque cabe a ele definir os limites e as regras. Mas acho que essas empresas elas poderiam manter uma margem significativa de lucro e contribuindo para um ambiente mais harmônico onde todos cresçam, né? Então, não é isso que eu tenho observado até aqui. Não é isso que eu tenho observado. Mas as dificuldades são inúmeras. Eu acho que a primeira é de compreensão do processo, porque em 2011, nós conseguimos fazer aprovar a regulação do segmento de TV paga, que era o serviço de televisão paga no país. Essa regulação, entre várias características, ela, de fato, ela foi bem sucedida, ainda que seja sujeita a críticas aqui e ali, mas ela foi bem sucedida na ampliação desse mercado de licenças sobre conteúdos audiovisuais. Ela criou cotas que eram modestas, que os canais de programação eles tinham a obrigação de programação de 3 horas e meia de conteúdos audiovisuais brasileiros independentes por semana. E eu digo que ela foi muito bem sucedida porque a maior parte dessas
programadoras de TV paga, eles cumpriram a cota 3, 4 vezes além da obrigação fixada. Então significava que fazia sentido para eles economicamente. Isso aumentou de forma muito significativa a demanda por novos conteúdos de produção independente, estimulou a relação entre autores, empresas produtoras independentes, empresas programadoras de canais em TV paga, né? E as empresas que empacotam esses canais, né? E que distribuem esses canais. Então foi um momento, e toda vez que há uma maior demanda, o recurso público ele financia em maior escala os projetos de produção independente, porque o processo de financiamento se dá a partir de uma garantia de circulação, entendida como exploração comercial do conteúdo financiado. Então, quando uma empresa de produção independente vem para a Ancine, ela é registrada para ver, na análise de agente econômico, se é de fato uma empresa brasileira, tem uma série de requisitos, se é de fato uma empresa brasileira independente, ela acessa um conjunto de possibilidades na relação com a Ancine, entre as quais o fomento, se for caracterizado como uma empresa brasileira de produção independente, e ela diz, bem, quero financiar esse projeto com essas e essas características, e aí tem uma série de dimensões e parâmetros que precisam ser apresentados. Mas uma das exigências, no caso de um projeto para uma obra de televisão, é um contrato de pré-licenciamento. É uma emissora de TV aberta ou uma programadora de TV paga dizer o seguinte, olha, se você financiar, eu licencio em caráter oneroso. E aí parte dessa receita vai para o produtor, parte dessa receita vai para o Fundo Setorial do Audiovisual. Se for um longa-metragem, é um contrato de distribuição, onde a distribuidora se compromete com, enfim, com uma estrutura de distribuição da obra. A partir do momento em que você reduz o mercado de licenças e reduz a atividade do mercado de licenças, você reduz proporcionalmente o financiamento público, ainda que haja disposição de recursos, ainda que haja recursos públicos disponíveis para esse financiamento. Pela mera redução, que não é mera, não tem nada de simples, redução desse mercado de licenças. Durante a regulação do mercado do segmento de TV paga, houve um crescimento expressivo, mas ele foi só o crescimento expressivo do mercado de licenças. No caso dos serviços audiovisuais da internet, isso não está acontecendo. Assim, ele não está ampliando de forma significativa, está havendo uma concentração, isso está convivendo com uma decadência do serviço de TV paga, que a gente pode falar aqui um pouquinho sobre isso, porque isso não é uma questão natural, é, é, mas é, se os serviços audiovisuais da internet, essas obras tivessem reservado, estivessem praticando efetivamente espaços em catálogo ou em grade de programação dos serviços lineares de televisão conectada à internet. Isso demandaria maior financiamento público, haveria mais licenças. Se isso tivesse acontecendo, haveria um aumento exponencial desse mercado de licenças. Só que não só isso não está acontecendo, pelas práticas, pela ausência de regulação, mas o que está acontecendo é que não se trata apenas de ampliação ou redução do mercado de licenças. Os serviços audiovisuais na internet estão conformando todo o ambiente econômico do audiovisual brasileiro. Então, existe uma relação quase que predatória em relação aos outros serviços audiovisuais. Então, contratos que exigem a redução ou da janela exclusiva da exploração de longas metragens em salas de exibição, logo que eles estreiam, ou circunscrição ou limites muito rígidos à exploração das obras em televisão aberta, em televisão paga. Tem um conjunto de outros aspectos que eu poderia trazer aqui, eu acho que vou deixar para uma próxima questão para destacar, mas é só para
para que a gente fique com essa ideia. Os serviços audiovisuais na internet, os projetos de lei chamam de streaming, eles estão reconformando todo o ambiente econômico do audiovisual brasileiro. E aí, ainda que isso possa ser visto como uma dimensão da cultura estrito sensu em relação a fomento ao audiovisual, nós precisamos reconhecer que consome-se tudo no formato audiovisual, nos formatos audiovisuais hoje. Para além de entretenimento e informação, né? Qualquer vídeo tutorial a partir de um produto que se compre e vários o audiovisual, as pessoas acessam o audiovisual antes de serem alfabetizadas. Então, e essas plataformas são, via de regra, as mesmas plataformas onde as pessoas acessam esses conteúdos financiados ou não com recurso público. Então, eu acho que é um bom desenho inicial para as dificuldades que você pediu, Leandro, porque obviamente que esses grupos eles fazem um lobby muito poderoso, usando a sua força econômica, mas às vezes, como é que eu posso dizer, apostando numa desinformação em relação aos produtores de conteúdo dos canais das plataformas, porque vamos entender, assim, isso é uma outra questão importante. Quem tem um canal no YouTube ou no TikTok, eles são produtores de conteúdo. E podem ser produtores de conteúdo brasileiros e podem ser produtores de conteúdo brasileiros e independentes. A forma como eu vejo a monetização a partir da publicidade desses canais nas plataformas, eu vejo como uma modalidade de licenciamento. Então, algumas vezes circulou e gerou reações, inclusive sobre parlamentares, especificamente na Câmara dos Deputados, de que a regulação dos serviços de streaming, eles causariam uma bitributação sobre os influencers e os produtores desses canais, o que absolutamente não é verdadeiro. É, aí já me obrigaria a entrar, e eu vou parar por aqui, mas se vocês quiserem a gente entra na questão tributária, que é uma questão complexa e importante, uma das chaves para entender isso. Paulo, eu quero logo passar ao Felipe para ouvi-lo também, mas eu ainda queria te pedir uma reflexão sobre o seguinte: você trouxe justamente a trajetória desses últimos 15 anos. Você mencionou 2011, regulação sobre TV paga, que implicou até surpreendentemente para expectativas pessimistas, uma ampliação, né, acima da cota prevista, da participação independente, etc., tal como eu entendi a sua exposição, e isso foi bem-vindo. Mas nesses 15 anos houve uma inversão da tendência e hoje nós temos esse quadro complicado que você diagnosticou tão precisamente e em profundidade. Essa mudança, é claro que tem a ver com transformações tecnológicas, que são também econômicas, que têm grande impacto político e cultural. E, portanto, nós estamos, se pensarmos a relação entre esse processo mais específico da comunicação, com as suas tecnologias e seu cluster econômico, e se associarmos esse processo ao processo global, político, em que nós vimos a emergência forte da extrema-direita, não só no Brasil, talvez nós tenhamos criado aí, nós tenhamos vivenciado, experimentado aí um impasse que tenha contribuído para as dificuldades das lutas democráticas ou democratizantes nessa área. Qual é esse impacto? A confusão, que não é específica dessa área, entre regulação e liberdade.
Sim. porque um fator importante seria a mobilização popular, a mobilização da sociedade em torno de propostas que são constitucionais, democráticas e que beneficiariam o país e a redução de monopólios e a redução de desigualdades, portanto, etc. Mas por que é tão difícil avançar nessa pauta? Proporcionar as condições necessárias para um grande debate público que reduziria o poder de lobbies, etc. Eu acho que essa confusão proposital entre regulação e liberdade, por motivos óbvios, isso se associa a essa postura anti-Estado que está presente no projeto neoliberal e que a extrema-direita alimentou. O que que você acha a respeito disso? Eu acho que se nós considerarmos os agentes econômicos do audiovisual brasileiro, eu acho que grande parte deles não consegue compreender os benefícios da regulação por conta de experiências recentes bem-sucedidas. Acho que empresários do campo da produção, da distribuição, mesmo do serviço de TV paga e tudo mais, eles experimentaram recentemente um crescimento da atividade econômica e isso se deu a partir da regulação da Lei 12.485 de 2011, por exemplo, só para ficar num exemplo, eu acho que esse é o exemplo mais notável, e essa é uma lei que em relação às experiências de regulação do audiovisual, ela conseguiu inovar porque ela regulou em dupla camada, na camada do conteúdo e na camada da infraestrutura. Então, ela gerou obrigações para a Ancine e também para a Anatel, né? Não misturando, né, as tintas, mas deixando muito claro o desenho dos serviços que estão implicados ali nesse processo. Então, do ponto de vista dos agentes econômicos do audiovisual, eu acho que eles têm uma compreensão da importância da regulação. Eu acho que se a gente for puxar mais para trás, mas esse é um assunto pouco tocado, eles podem alguns podem lamentar o fato de nós nunca termos vivido um processo efetivo de regulação do serviço de TV aberta. A regulação da TV aberta, ela se limitou à infraestrutura e aspectos societários relacionados à infraestrutura, mas nunca em relação ao conteúdo no serviço de televisão aberta. O que, por exemplo, já que a gente está falando do ambiente digital, Luiz, a televisão 3.0, que é uma revolução tecnológica e que permite a interface entre a rede, o serviço de radiodifusão e o serviço de internet por televisões abertas, ele permitiria retomar, ou pelo menos dar início a um discurso de regulação do conteúdo na televisão aberta, e isso muito distante de censura e tudo mais, abrindo espaços, por exemplo, para a produção independente ali, até porque os conteúdos brasileiros eles precisam, num ambiente de catálogo infinito que a televisão aberta passa a praticar, eles precisariam também ser protegidos, por assim dizer. Então tem uma fronteira muito importante. Vejam, me desculpa me estender nisso, mas nós estamos falando da regulação do streaming, mas tem um processo importantíssimo de televisão aberta acontecendo no país, com a televisão 3.0, e não se discute regulação sobre isso. Eu participei de duas audiências na Comissão de Comunicação Social do Senado Federal. Existem avanços acontecendo, discussões, e dessa discussão, a questão da primeira interface, a primeira tela, a questão da proeminência dos conteúdos brasileiros nesse catálogo, o controle remoto que direciona, eu entendo que tem aspectos de regulação do conteúdo que ganhariam muito com a participação da Ancine, por exemplo, e no campo da regulação, mas a experiência de televisão aberta no Brasil é uma experiência impermeável à produção independente. Não é impermeável porque
existem algumas ações estimuladas pelo financiamento público, especialmente pela renúncia fiscal, mas nós vemos a lei do audiovisual, que é um dos mecanismos geridos pela Ancine, mas mais recentemente também o Fundo Setorial do Audiovisual, que abre espaços aqui e ali para que a televisão aberta programe conteúdos de produção independente, mas isso ainda está muito aquém do que poderia ser uma possibilidade, especialmente em tempos de fuga de recursos, de receitas de publicidade na televisão aberta, uma relação com a produção independente, com o financiamento público, eu acho que ajudaria muito a qualificação dos conteúdos em TV aberta e a dar uma resposta econômica a essa dificuldade com a receita, com a fuga das receitas publicitárias. Só, por exemplo, e para eu não perder essa oportunidade de falar, já que a gente está falando de regulação de serviços. Mas no exterior, Luiz, assim, eu acho que o melhor exemplo, e não por acaso, é a União Europeia, que tem diretivas importantes como televisão sem fronteiras, serviços de comunicação social, leis de serviços digitais e mercados digitais. Então, tem diretivas muito importantes, tem experiências muito importantes. Alguns países da União Europeia, destaco aqui a França, conseguiu um modelo mais equilibrado, não é que não seja difícil, não é que não tenha uma renovação do empenho. Nós vimos recentemente o presidente dos Estados Unidos pressionando a União Europeia por conta dos serviços na internet dos Estados Unidos, que, segundo ele, sofrem restrições nesses países. Então, essa não é uma questão brasileira. Existem países que estão mais avançados. Nós estamos vivendo um impasse aqui. E só para caracterizar, que eu acho que uma boa imagem para finalizar essa resposta, e eu sei que eu não respondi tudo que você perguntou, a questão é tão complexa que foram criados dois PLs para regular os serviços audiovisuais na internet. Um na Câmara, outro no Senado. Não é que é um PL que tramita nas duas casas, são dois PLs que tramitam nas duas casas. E que essa tramitação também gerou questões de disputas e tudo mais. Então, esse é o tamanho da nossa dificuldade, gerou um impasse e mais um ano, considerando que o primeiro serviço aí no caso, vídeo sob demanda, ele chegou no Brasil em 2011, 2011 ou 2000, enfim, entre 2011 e 2014, até agora nós não conseguimos regular esses serviços. E postergar é uma política, né? Que acaba Tem impedindo consequências. a regulamentação, né? E torna cada vez mais difícil, porque cada dia que passa, isso fica mais difícil, porque esses serviços eles vêm atuando com muita força e defendendo legitimamente seus interesses, e atuando não só sobre o Congresso, mas junto a grandes empresas de mídia e tudo mais. Então, uma das principais questões, e aqui eu estou entrando num dos detalhes, do PL, que é aprovado em plenário pelo Senado Federal. Essa é a principal questão, mas só para ficar numa delas. Eles dizem que não se aplica a definição de produtora brasileira da legislação nacional para fins de cota e proeminência dos serviços audiovisuais na internet. Isso quer dizer, por exemplo, entre as obrigações que essa definição, dos pré-requisitos que essa definição da legislação nacional diz, seria sede e administração no país. Então basta chegar. E daí nós poderíamos chegar facilmente à conclusão de que qualquer empresa estrangeira que contrate serviços de prestação de serviços no Brasil, ela teria conteúdos que serviriam para prestar cotas. E uma cota já muito aquém eu falo da proposta de ambos os PLs, para dinamizar de fato esse mercado de licenças, como o exemplo que eu dei quando da regulação da TV paga, ele ainda sofreria
o impacto de que esse espaço poderia ser ocupado por conteúdos das próprias plataformas, dos próprios serviços audiovisuais. Só para ficar em um exemplo, isso desorganiza todo o sistema, para além do cumprimento de cota, porque quando você mexe no conceito de produtora brasileira, mesmo que você diga para especificamente para esse fim descrito nessa lei, você cria um precedente muito perigoso. E na prática rasga a Constituição, né? Sim, É. sim, é isso, exatamente. Felipe, você Eu ia fazer uma gostaria. pergunta, Paulo. Acho que acaba entrecruzando uma série de assuntos que você trouxe até agora, mas especificamente pensando no alcance, né, das produções audiovisuais brasileiras, justamente nessa questão que você trouxe da cota e da proeminência. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, que talvez seja uma distinção que não seja clara para quem esteja ouvindo a gente pela primeira vez. E como pensar a questão do algoritmo na regulação, uma vez que esses conteúdos, né, uma vez tendo uma reserva interna nas plataformas ou na internet, eles de fato estejam acessíveis às pessoas, né? Isso passaria por uma ideia de pensar o algoritmo, a programação do algoritmo, né? Então, eu queria perguntar um pouco sobre essa questão do acesso e como entra em cena o algoritmo nesses debates atuais da legislação, né, brasileira. Acho que você me dá a oportunidade, Felipe, de reforçar a relação fundamental entre produto e serviço. E que, obviamente, que você tem uma política de financiamento robusta, porque vamos lembrar, a, a, a maior parte da receita do Fundo Setorial do Audiovisual, ela decorre da tributação sobre a atividade econômica do audiovisual. Então, isso não é recurso orçamentário do combo de impostos federais, cuja parte seja destinada para o financiamento da atividade audiovisual. A maior parte da receita do Fundo Setorial do Audiovisual decorre da tributação da atividade econômica do audiovisual. E tem orçamentos importantes, só para que também ajude a ilustrar aí para as pessoas que assistirem aqui a nossa conversa. Desde 2012 para cá, a arrecadação anual do Fundo Setorial do Audiovisual nunca foi inferior a R$ 1 bilhão. Anualmente. E eu não estou falando de renúncia fiscal, estou falando só de fundo setorial do audiovisual. Então, não há escassez de recursos. Não podemos falar exatamente de escassez de recursos. Obviamente que existe uma lógica na forma como o Brasil conseguiu construir a regulação do audiovisual no país, que cada serviço que explora, cada player que explora serviços audiovisuais no ambiente econômico brasileiro, ele recolhe um tributo que é a Condecine, que é essa contribuição para o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira, e que isso este cria um círculo virtuoso que acaba financiando o desenvolvimento econômico da atividade. Então, mas se você financia de um lado produtos e esses produtos não têm serviços que os carreguem e que os ofereçam à sociedade e que gerem exploração econômica, comercialização, pagamento por esses serviços, fica difícil. Então, por exemplo, o que nós olhamos? Ainda existe de forma muito residual, mas tem um serviço de vídeo doméstico, tem o serviço de TV aberta, serviço de TV paga, esses serviços audiovisuais na internet, repito, não é só um. Tem o serviço de salas de exibição, cinema. Então, veja, aqui nós estamos listando assim, grosso modo, estamos falando de 7 serviços audiovisuais, onde qualquer pessoa no país pode acessar esse serviço, acessar conteúdos audiovisuais em cada um desses serviços. Se eu restrinjo o espaço para que esses conteúdos sejam distribuídos, e aí eu preciso dizer muito claramente, conteúdos brasileiros de produção independente. Porque, obviamente, se um serviço é brasileiro e ele resolve produzir tudo ou majoritariamente produção própria, por exemplo, segmento de televisão aberta, que é uma coisa que nós estamos acostumados, você abre pouco espaço para a produção independente.
né? Repito, um conceito presente na Constituição Federal. A produção independente, Felipe, ela não é um fim em si. A produção independente, ela é instrumental para o combate à verticalização e à concentração econômica. A partir do momento que eu financio a criação e circulação de propriedade intelectual brasileira independente, eles vão se relacionar com distribuidores desse conteúdo, com agregadores de conteúdos, com difusores, com agregadores de serviços de difusão. Então, eles vão fazer transação de direitos, e isso é troca de direitos por dinheiro, até o consumidor final, que também vai pagar por esse serviço, ou não, se for televisão aberta, ou enfim. Mas existe uma cadeia de valor em cada um desses serviços que precisa ser compreendida para que a gente entenda o que está acontecendo, para que a gente veja onde há equilíbrios e desequilíbrios, para que a gente possa bem regular, bem fiscalizar e bem fomentar atividades que estimulem a melhor relação entre esses agentes econômicos visando a qualidade de serviços para a sociedade brasileira. Então, essa relação entre produto e serviço, ela é fundamental. No caso do streaming, esses conteúdos, eles estão organizados. Aí eu vou fazer um parêntese. Quando eu falo em conteúdo, eu não estou falando em obra avulsa. Eu falo conteúdo como obra avulsa, como canal linear e como catálogo de conteúdos. Tudo isso aí é conteúdo. Um catálogo de obras eu estou tratando como conteúdo. Então, se tem uma distribuidora de TV paga que licencia canais de programação junto a empresas programadoras, eu acho que é um bom exemplo na TV paga. Vamos lá. Tem um produtor independente que consegue financiar a sua obra. Essa obra é licenciada por uma empresa programadora de TV paga. Essa empresa programadora, o que ela faz? Ela, o produto da ação dela são canais de programação, canais lineares. O produtor produz uma obra. Um programador de TV paga produz um canal, através de licenciamento de obras de produção independente ou não. Uma distribuidora, ela licencia canais e empacota, faz um pacote de canais que ela vende para o consumidor final. Ou tem um intermediário que faz a venda para o consumidor final. Essas cadeias precisam funcionar. É preciso cuidar, como eu falei no início, zelar pela saúde desse ambiente econômico do audiovisual, para que isso seja dinâmico sempre, para que sempre haja estímulo para uma demanda por novos conteúdos audiovisuais brasileiros independentes, para que isso continue a girar o tempo inteiro. Então a gente precisa olhar para cada um desses segmentos, para cada uma dessas relações, para que a coisa se dê. A partir do momento em que se observa que há o surgimento de serviços audiovisuais na internet, que não apenas restringem a circulação de propriedade brasileira independente, como eles impactam negativamente a circulação de obras em salas de cinema, em televisão, etc., você corre o risco de redução ou de concentração extrema desses conteúdos. Há modalidades disso. Por exemplo, nós vivemos coincidiu com o que o Luiz Eduardo colocou da emergência dessas novas tecnologias e desses novos modelos de negócio. Nós coincidimos no Brasil com uma pandemia global e com um governo anterior que simplesmente promoveu um ataque deliberado à cultura e, no caso do audiovisual, ele interrompeu o financiamento ao audiovisual. Essa foi a tempestade perfeita para que esses serviços audiovisuais na internet estrangeiros entrassem e estabelecessem a única relação com os produtores independentes aqui que não acessavam recursos públicos. Os produtores ficaram fragilizados e muitos deles tiveram que ceder suas propriedades intelectuais em troca de financiamento, porque já que não havia o financiamento público acontecendo ali. Então, isso já não é um negócio da produção independente. Isso é um negócio da prestação de serviço. Num desenho ideal, eu, produtor independente, se eu fosse produtor independente, se eu fosse um empresário, eu quero um ambiente onde eu tenho a possibilidade de financiar
com recursos públicos, e aí o meu negócio qual é? Produção independente. Eu vou fazer gestão de direitos autorais patrimoniais meus. E não vou me remunerar apenas na produção, vou me remunerar no licenciamento da minha propriedade intelectual e tudo mais, e participar das receitas disso. Mas eu também posso prestar serviços para serviços privados na internet, mas essa é uma escolha minha. Quando eu não tenho o financiamento público, eu estou nas mãos, ou eu vou à falência, ou eu sou obrigado a negociar com esses serviços. E aí tem um impacto, uma exposição desse conjunto de criadores, e aí eu não estou falando só de empresas produtoras, estou falando de autores e produtores muito grande. Então, pós-pandemia, pós-governo anterior, diante desses serviços muito mais fortes, o desafio de regulação se torna muito maior. E o Deixa eu. algoritmo, desculpa, Desculpa. você fala do Não. algoritmo, em 2017, ao final da minha primeira passagem na Ancine, nós propusemos, eu estava na Secretaria de Políticas de Financiamento, nós propusemos um debate, nós fizemos inclusive uma notícia regulatória, dando parâmetros para a regulação do vídeo sob demanda, foi aprovada no Conselho Superior de Cinema, mas logo depois a gestão que nos sucedeu conseguiu reverter rapidamente e nós tivemos uma. Eu acho importante dizer, porque eu acho isso de um impacto muito grande. Nós chegamos a ter um ministro da Cultura que, num programa importante de televisão aberta, quando perguntado sobre a questão da regulação do vídeo sob demanda, ele disse que não cabia isso porque o mercado brasileiro ainda estava na idade da pedra. Eu acho que não deve haver precedente para desqualificação do setor audiovisual de um país por um agente de Estado dessa forma. Então, é só para ilustrar um pouco do que houve depois disso. E naquela época, eu dei essa volta toda para dizer que nós promovemos na Cinemateca Brasileira um encontro entre o Manuel Rangel, o presidente da Agência Nacional de Cinema, numa gestão histórica que eu tive a honra de integrar, com seus homólogos na França e na Alemanha, em 2017. Naquele momento, a França estava falando em regulação do algoritmo, né? Eles estavam falando que estavam discutindo isso. Hoje, eu acho que, porque já como o algoritmo é também o segredo industrial, eu acho que é possível acessar nesse nível de profundidade de informação, Felipe, se houver abuso, se houver desrespeito, se você precisar aprofundar. Eu acho que se tem um aspecto positivo dos dois PLs que surgiram no Congresso Nacional nas duas casas, é que a hipótese de incidência tributária é a receita operacional bruta desses serviços. Então, você impacta o faturamento desses serviços no Brasil e, idealmente, aí dialogando com várias coisas que foram colocadas, estabelecendo uma participação no catálogo, uma programação de obras brasileiras e brasileira de produção independente, no mínimo em 10%, no mínimo, para gerar algum movimento nesse mercado de licenças, e que haja um recolhimento nas bases de receita operacional bruta e não receita líquida, porque os dois PLs só falam em receita líquida, eles não consideram, eles falam que a hipótese de incidência é receita bruta, mas eles não consideram os tributos indiretos. Então não é receita bruta, é receita líquida. Então isso significa uma redução muito expressiva dos valores e, entre outras coisas, eu poderia falar de muitas coisas, eles é, 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 definem que parte expressiva do valor recolhido seja utilizada sob forma de renúncia fiscal a ser destinada pelos próprios serviços audiovisuais na internet, a título de desenvolvimento econômico do audiovisual brasileiro. E isso, de alguma forma,
reduz expressivamente todos esses argumentos, os valores que vão para o Fundo Setorial do Audiovisual financiar o desenvolvimento da atividade. Fora que uma das possibilidades, hipóteses que eles consideram para o financiamento é financiar originals, financiar a propriedade intelectual dos próprios serviços. Enfim, tem um conjunto de coisas que rompem uma tradição de regulação do audiovisual brasileiro e que são muito graves e que estão gerando um debate que algumas delas foram responsáveis por esse impasse que a gente está vivendo. Não sei se respondi, mas é um pouco por aí. Obrigado, Paulo. Leandro, Eu queria passar uns vermelhinhos, assim, sublinhar umas coisas desse diagnóstico profundo que o Paulo fez, principalmente nessa última rodada aí, que eu acho que chegou nos nervos expostos. Mas eu queria sublinhar umas coisas, assim, inclusive pensando em quem está nos ouvindo aqui, que não é do audiovisual, né? Tenta fazer um resumo de coisas que eu acho centrais. Tu me corrija, Paulo, se eu estiver sendo muito bruto no resumo. Essa experiência anterior que deu tão certo, ela está, da lei da tributária 2485, ela completa um pacote que tem no seu centro um financiamento à produção independente brasileira, que é feito com esse tributo específico à cadeia audiovisual, que pega todos os setores da cadeia audiovisual. Então, a gente tem um A instrumento. partir da regulação do serviço de TV paga. Isso, exatamente. Só em relação à TV paga, que é o que estava em Isso. questão quando a lei foi feita, né? Tanto tem um instrumento público de intervenção nesse sistema que possibilita a democratização pela definição de produtor independente brasileiro. Não está ligado aos circuitos de distribuição. Daí se permite as relações que o Paulo detalhou. Tem que fazer contratos, os contratos são submetidos à Ancine, mas tem um volume de dinheiro que permite isso. Não é só fomento. Então, o fomento faz o sistema todo ser mais democrático. Mudou nesses 15 anos aí, que a gente está marcando aqui por um período, as coisas mudaram, mas aí desde que o mundo é mundo, desde que o mundo audiovisual é mundo audiovisual, a tendência da verticalização ela é natural em relação à dominação econômica. Eu estava lendo outro dia, e não vou me estender, mas uma história de Hollywood. Hollywood é em Hollywood para fugir do monopólio do Edison, que dominava as máquinas tipo de captação e de exibição em Nova York. Daí, longe, era mais difícil de quebrar o monopólio, primeiro malandramente, depois legislativamente. Então, lá na formação da indústria americana, isso é natural. Assim, tu tem um controle tecnológico, tu vai controlar a produção. Isso, hoje em dia, tu tem esse controle que chega no algoritmo, que é global e é naturalizado, porque depois que a coisa se estabelece, ela fica naturalizada. Então, é assim que funciona. Daí vem o que o Luiz falou da tendência mais conservadora, muitas vezes de direita, de ser contra qualquer regulamentação e aceitar o natural como aceitar as coisas que estão estabelecidas politicamente como naturais. Então é difícil de quebrar isso. E o nome disso, o Paulo falou uma expressão, para terminar aqui meu resumo, que eu acho fundamental, que é assim, o modelo estabelecido formata a experiência das pessoas, formata o ambiente econômico e político também, mas econômico, e formata a experiência das pessoas. Isso que ele disse no final agora, Paulo, veja aí se eu estou pegando o nervo que importa, que se tu quebra o conceito de conteúdo independente, quer dizer que tu permite que qualquer coisa que seja produzida com o domínio dessas grandes empresas que estão estabelecidas no Brasil seja considerado ok pela legislação. Aí acabou a manifestação da sociedade brasileira audiovisualmente, porque está sendo controlado por uma empresa, algumas empresas, né, centralizadas. E ainda é pior, porque além dessa quebra desse conteúdo que está no PL do Senado, ainda tem essa reversão, vamos dizer, esse retorno do dinheiro tributado, que pode ser até diminuído por conta de não considerar todos os tributos, né, os indiretos, a partir da decisão da empresa global, essa, de qual conteúdo vai fazer. Resumindo o resumo, é assim, a empresa global, ela define o que vai ser produzido. E isso vai formatando toda a cadeia. E aí, com esse poder, inclusive, formata a legislação, que garante que isso vai continuar sendo feito assim. O nome disso é colonialismo. Tem uma empresa global que está definindo como é que a empresa vai funcionar. E o colonialismo sempre tem seus sócios locais, né? Não vai ser sempre na força dos algoritmos e dos exércitos. Alguém vai assumir uma sociedade, porque é de seu interesse fazer isso, né? Se o ambiente mudar, esses sócios
uma operação internacional colonizadora, eles podem mudar de posição também. Mas isso, muitas vezes, é o Estado que tem que fazer, porque não vai ser só pelo arranjo consensual de todos os agentes que a gente vai poder quebrar uma estrutura que está naturalizada. Não sei se eu carreguei demais nas tintas, Paulo, mas queria deixar assim, o mais claro possível o tamanho do pepino, porque se tu quebra essa manifestação da cultura, da sociedade brasileira, quando a gente fala produção independente, quer dizer isso, assim, a sociedade brasileira se expressa de muitas formas. Tu concentra tudo na mão de tomadores de decisão de uma empresa global, tu está enxugando a expressão nacional e isso vai empobrecendo a sociedade inteira, econômica e culturalmente. E o nome disso é colonização, colonialismo internacional digital. Né? Não sei se eu É fui exatamente muito. isso. Não, é exatamente isso, e seria apequenamento do Estado brasileiro em em suas atribuições de proteger esse ambiente econômico do audiovisual, a ação empreendedora, a cultura empreendedora, a sua economia de mercado e fora os valores fundamentais, porque tem uma série de decorrências que vem disso. Agora, eu queria começar falando de um processo de acomodação recente. Você citou o Edison, mas se a gente for ver a disputa pela compra da Warner entre a Agora, né? Netflix e a Paramount, o que nós estamos vendo são modelos diferentes disputando um domínio. A Paramount apresentou a reforma, a proposta de maior valor. Ela conseguiu, foi aprovada recentemente pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O processo ainda não se concluiu, aparentemente, porque há procuradores estaduais dos Estados Unidos ainda havendo algumas questões, porque há desdobramentos, há empresas de jornalismo também que participam dos grupos, então tem alguns aspectos a serem observados, mas nós claramente estamos vendo uma disputa entre uma coisa e outra. E muitas vezes essas disputas elas não se dão simplesmente pelo curso natural das coisas. Basta ver, e eu estou aproveitando aqui para falar da TV Paga, que embora tenha uma lei recente que dá um comando claro ao Estado brasileiro para estimular a atividade de TV Paga, é, obviamente que ela disputa com serviços audiovisuais na internet, a atenção pela mesma programação. Às vezes, os mesmos conteúdos estão em vários serviços e o consumidor, obviamente, ele vai buscar aquilo que é a melhor relação para ele ali. E se a gente for observar em relação à TV Paga, a TV Paga recolhe entre 15% e 22% de ICMS, ao passo que uma plataforma estrangeira no Brasil, ela pode recolher 2% de ISS. Então não dá, não é razoável, não se sustenta o argumento que a dificuldade que as empresas operadoras de TV paga e serviços programadores de TV paga estão tendo se deve única e exclusivamente a um novo hábito, uma nova forma de consumo, de fruição de conteúdos na internet. Até porque, apesar de tudo isso, o serviço TV paga ainda existe, reduzido, com uma redução grande, mas ainda existe e ainda é relevante. E, especialmente, criou-se ali um conjunto de empresas programadoras que, se não organizavam seu negócio centralmente, mas organizavam seu negócio também por uma cultura de licenciamento de produção independente. Isso não se substitui. Quando não se pensa nos serviços audiovisuais na internet, por exemplo, o carregamento de alguns canais desses, pelo menos os canais brasileiros de os cabecs, que são aqueles canais que são canais que na legislação são canais de 12 horas de conteúdos brasileiros independentes, você não perde só pela dificuldade, você não perde sua oportunidade de trazer a programação, enriquecer a programação dos catálogos com canais de que já você perde uma cultura de licenciamento de produção independente, que é algo que nós estamos falando. Veja, é sempre o mercado de licenças, né? Sempre o mercado de licenças. Então, a TV paga ela está sofrendo
não apenas por conta, por uma questão de hábito que o consumidor resolveu buscar esses conteúdos na internet apenas. Então tem questões aí que a gente precisa resolver melhor. Obviamente que no ano que vem, com a implantação da reforma tributária, que tem um período de transição até 2032, isso tende a se eh, eh, suavizar, só que o fato é que nos últimos anos a TV paga, as operadoras de TV paga viveram uma desvantagem competitiva e isso é muito claro. E aí qual foi a reação delas no pele do VOD? Então tira para a gente também essa obrigação ali, coloca como no anexo ali, porque já que eles não estão pagando, então, sabe? Então é algo que cria dificuldades e obviamente que é uma questão de equilíbrio que eu imagino que a reforma tributária ela vai observar bem, imagino que o Ministério da Fazenda, mas até esse momento, até antes da reforma tributária, há esse grande desequilíbrio que acaba sendo responsável por isso. E aí se causa um impacto sobre operadoras e programadoras de TV paga, as programadoras de TV paga, por sua vez, passam a não conseguir honrar seus contratos de pré-licenciamento de produção independente. Então, aí tem empresas de produção independente que celebraram contratos de pré-licença com programadoras. Esses contratos de pré-licenciamento são apresentados à Ancine, na gestão do Fundo Setorial do Audiovisual. Só que se eles não são honrados, a produção independente fica sem financiamento. Então, assim, poderia dar inúmeros exemplos aqui, mas é só para a gente ver como não é uma questão de fomento, é uma questão regulatória que tem um sintoma sobre o fomento, e um sintoma importante, porque quem consegue licenciar são as empresas de maior, mais bem estruturadas e tudo mais, o que acaba acentuando a concentração. Mas aí, Leandro traz outros aspectos relacionados à- à fragilização de um sistema, e voltando, Luiz, ideal de alimentação e de eh, eh, arejamento desse ambiente econômico do audiovisual com novas propriedades intelectuais brasileiras circulando e com regras de convivência entre todos esses agentes econômicos. Isso tem exemplos que poderiam ser dados em relação a essa perda de espaço e perda de cultura também, porque estou falando, me referindo à cultura de negócio. Você perde um pouco dessa relação que precisa ser reconstruída, precisa ser recuperada, e não é simples fazer isso. Então, já que eu me estendi, eu paro por aqui, mas a gente pode aprofundar essas questões, só para eu não deixar de dizer, em relação à pergunta que o Luiz Eduardo fez ali atrás. Houve momentos em que a Ancine ela já foi taxada de censura, especialmente naquele debate lá atrás da Ancinave, em torno disso, a censura da comunicação e tudo mais, por conta de uma questão de uma defesa da regulação e tudo mais, que é a regulação econômica. Que se diga, a Ancine ela não seleciona projeto obviamente que existe uma análise de mérito, mas não é análise do conteúdo. Que filme deve ser feito, que série deve ser produzida. Esse tipo de abordagem não existe aqui, né? Os critérios são outros, né? São critérios de viabilidade econômica, né? E de aderência ao conjunto de procedimentos. E essa, 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 essa reação. Porque o Luiz Eduardo falou ali atrás, não, porque é difícil, a sociedade geralmente associa a regulação à censura e tudo mais. Mas, por exemplo, não houve essa reação quando a Ancine ganhou, no ano passado, poderes especiais para fiscalizar e mesmo derrubar conteúdos audiovisuais na internet. Isso foi comemorado no noticiário nacional, os superpoderes para a agência e tal, porque, obviamente, a partir de um processo público, proprietários de conteúdo, né, detentores de conteúdos audiovisuais, sejam eles independentes ou não, mesmo empresas de televisão, podem
acessar a Ancine e apresentar uma denúncia de um uso indevido de conteúdo ou de conjunto de conteúdo, uma obra ou um conjunto de obras, e a Ancine, a partir de uma operação que construiu junto à Anatel, consegue derrubar esses conteúdos na internet. Então, veja, é um poder, isso, eu acho que isso ajuda a mostrar uma das ações da Ancine que é pouco relacionada à agência, enquanto órgão fiscalizador e regulador do audiovisual, e que isso não foi associado com uma ação de censura e tudo mais. Aí está associado ao combate à pirataria e os detentores, é uma ação que está correta, os detentores de conteúdo, eles têm na agência uma possibilidade de ação de proteção da propriedade intelectual brasileira, seja independente ou não. Mas, às vezes, quando é outra natureza de ação, igualmente regulatória, ela é associada à questão de censura e distorcida. Obrigado, Paulo. Nós já estamos com quase 1 hora e meia de exploração do seu tempo, do seu esforço. Então, acho que nós devemos nos conduzir para a conclusão, mas eu ainda gostaria de compartilhar com você uma dúvida, não sei como é que você vê isso. Eu, de fora, me lembro da possibilidade de que nós estejamos diante de mais uma manifestação da, como é que eu vou dizer isso, da fragilização, esterilização do engajamento político nacional com a ideia de soberania por parte de elites econômicas, né? Nós tivemos, historicamente, uma participação de certos segmentos das elites econômicas brasileiras na nacionalização de fonte de energia, o petróleo, indústrias extrativistas que foram importantes na construção da infraestrutura nacional, aquele período getulista do nacional desenvolvimentismo, etc. Não é? Isso ainda fazia sentido, eu me lembro, durante o período de transição da ditadura para a democracia, quando havia empresários nacionais comprometidos com a ideia de nacionalidade, com a ideia de soberania, e Antônio Hermílio de Moraes costumava dizer que a produção industrial é necessariamente territorializada, se contrapondo ao capital financeiro que já começava a ensaiar o trânsito transnacional globalizado, né? Ainda antes da emergência do neoliberalismo, mas já se pronunciava essa distinção. O capital industrial é aquele que tem um compromisso com a nacionalidade, porque até é radicado territorialmente. Isso foi se desfazendo até mesmo pela desindustrialização que marcou as últimas décadas no Brasil, o destaque para o setor de serviços, para a produção agrária, de novo, nós nos tornamos um pouco produtores e exportadores de matérias primárias e produtos primários, né? E a elite passou a ser recrutada, cooptada, envolvida profundamente com o capital financeiro e com as suas características desterritorializadas, basicamente, isso associado à própria ideologia que acompanhava o neoliberalismo, isso acabou fragilizando a ação política nacional, né, do empresariado ou de segmentos do que se chamou outrora burguesia nacional, etc. Mesmo que nós tenhamos idealizado essa tal burguesia nacional, ela era um ator, os segmentos seus eram atores relevantes. Agora, diante das disputas em curso, em que estão concernidas empresas brasileiras profundamente, sendo prejudicadas nitidamente, você deu vários exemplos, é curioso que elas e seus protagonistas não tenham assumido liderança na afirmação de políticas nacionais, né? Você até mencionou agora, no máximo, elas sugerem algumas vantagens laterais para reduzir a desigualdade dos impostos, por exemplo.
você, por que é que você não encontra aí seus companheiros de lutas democráticas e nacionais, não encontram parcerias fortes o suficiente para enfrentar os lobbies transnacionais entre o empresariado e as elites produtoras na sua área no Brasil? Esse é um mistério quase que insondável, porque inclusive, às vezes há, infelizmente, a banalização do uso da palavra soberania, às vezes se produz muita espuma. Para isso, abraça-se rapidamente condições desfavoráveis sob a lógica da resignação ao que é possível, quando é fácil argumentar que dá para ir além. Então eu não me arriscaria a responder, mas eu substituo a resposta por dois exemplos no Pele do Vode. Eu estou sempre fazendo um pouco de contrabando e aproveitando uma das perguntas e mostrando alguns exemplos para que a gente entenda. E eu vou tentar não ser muito árido, porque eu vou dar dois exemplos no campo tributário em relação aos PLs. Em relação ao PL que tramitou no Senado e que é ele que está ali, de alguma forma, ele que está encaminhando essa solução ali, e que é, se o da Câmara ele não é ideal, mas ele conseguiu ser a melhor resposta possível no ambiente do Congresso Nacional, e a Câmara que historicamente é uma casa muito mais difícil, o Senado conseguiu produzir um texto que é muito, muito, muito pior. É um texto, no meu ponto de vista, inaceitável. E eu vou dar dois exemplos, disso. Primeiro, um mais sutil, não é sutil, mas um mais, o de menor peso. Uma das coincidências, houve três ou quatro coincidências que os dois PLs tiveram, né? Eles coincidiram em quê? Regulação dos serviços de streaming, tal como eu expliquei. Então, a necessidade de regulação é uma urgência de todos, não só do setor audiovisual brasileiro, tal, mas todos querem uma regulação, a questão é o como, em que termos, né? Mas segunda coincidência, é, a hipótese de incidência tributária é a receita operacional bruta dos serviços, esses serviços audiovisuais na internet, embora receita bruta só está na aparência, porque na prática é receita líquida. É, eles criam um novo tributo, portanto, ambos coincidem em criar um novo tributo, e a hipótese de incidência tributária é essa, e eles coincidem, obviamente tem cotas, tem regras para cotas e proeminência, eu acabei nem respondendo muito para o Felipe direito, mas é, é, eles coincidem que a Agência Nacional do Cinema é o órgão regulador. Essas são as coincidências ali. É, os dois exemplos que eu ia dar são, é, eles criam um tributo, que é a Condecine Streaming. Essa Condecine é aquela que eu destaquei alguns aspectos eh, compreensíveis, mas injustificáveis, de não ser receita operacional bruta, de parte do valor que seria recolhido ser convertido em renúncia fiscal para uso das próprias plataformas, de poder financiar, entre outras coisas, obras audiovisuais suas, enfim, uma série de questões. É, então, esse o primeiro aspecto que eu quero destacar é o seguinte: enquanto a lei não é aprovada, na Ancine são submetidos e vão para a reunião de diretoria colegiada, entre outras coisas, projetos que apresentam orçamentos que solicitam financiamento público para eles. Só que nem todas as fontes são fontes públicas. Então, nem todas as fontes de financiamento que estruturam esse plano de financiamento desse projeto que é submetido à Ancine
eles são a partir de mecanismos geridos pela Ancine. Há recursos privados. E aconteceu de 2 anos para cá a chegada de projetos de pré-licenciamento de longas metragens. O que é raro, porque normalmente a pré-licença ela estava associada, pelo menos no nosso cenário aqui, a obras para televisão, normalmente obras seriadas. Mas apareceram com grandes notícias. São pré-licenciamentos de longas metragens, é uma boa notícia, por empresas de streaming, por grandes plataformas, que aportam recurso privado, então combinam recurso privado ao recurso público, que submetem à aprovação da Ancine e que não querem deter nenhum direito patrimonial. Só que eles criam outros problemas e que eu vou resumidamente dizer que eles criam barreiras à maior circulação da obra, além dos seus catálogos. E isso descaracteriza o poder dirigente da empresa produtora brasileira independente, e, portanto, dá para questionar até se é uma obra brasileira independente, ou né, por conta desse conjunto de coisas. Só que há licenciamentos e essas são informações públicas, porque são informações que são discutidas em reuniões públicas da diretoria do Colégio Nassini. Há licenciamentos que chegam a valores de 25 milhões de reais. Licenciamentos para longa-metragem, pré-licença de longa-metragem. E que parte desse valor da licença serve para estruturar financeiramente o projeto de produção. Então, parte dele vai ser deslocado para o projeto de produção. Ok. Fora os problemas da circulação da obra, que precisa ser regulado e que tem uma discussão aqui na Ancine para isso, o problema é que, sendo aprovado, aí no caso os dois PLs, tanto da Câmara quanto do Senado, nos termos em que estão, esse recurso privado vai ser substituído por recurso público de renúncia fiscal. Assim, não faz nenhum sentido que todo o processo do negócio seja feito a partir do recurso público. O segundo exemplo, que é o exemplo mais expressivo financeiramente, é que existe um outro tributo que é a Condecine Remessa, que foi aprovado na medida provisória 2228 em 2001, a mesma medida provisória que cria a Ancine e que diz basicamente o seguinte, que toda remessa de lucros para o exterior incide, além do imposto de renda, 11% de Condecine remessa. E aí é importante dizer o seguinte, como assim? Remessa de lucros para o exterior ou aquisição de direitos de obras no exterior para serem difundidas aqui, como por exemplo o evento da Copa do Mundo, que está no exterior, as empresas compram os direitos, quando cruza o dinheiro brasileiro que vai pagar, cruza a fronteira, incide imposto de renda, incide Condecine remessa. Esse valor é um valor de 11% sobre o valor da remessa. Foi criada na lei do audiovisual dispositivos que só servem para o longa-metragem, portanto, segmento de televisão e segmento de cinema, longa-metragem e obra seriada, que reduz os 11% a 3%, desde que esse valor seja destinado ao financiamento de obras brasileiras de produção independente. Aí eu preciso colocar os recursos, os tributos relacionados à remessa, isso na literatura de regulação internacional, eles são feitos para desestimular a evasão de recursos do país, para fazer com que empresas estrangeiras elas invistam recursos no país. Por isso, esses valores percentuais precisam ser muito expressivos. Pois bem, esses valores na redação da lei, que existe desde 2001, então é uma lei de 25 anos, elas se aplicam aos novos serviços audiovisuais. Só que, para o vídeo sob demanda, para a TV conectada à internet, para as plataformas audiovisuais, não existe uma modalidade na renúncia fiscal que permita reduzir de 11 para 3 para financiar conteúdos de produção independente. Então, o que eles têm que recolher é 11% sobre o valor da remessa.
Eu não sei se vocês acompanharam que houve um processo internacional que obrigou o CEO da Netflix lá em Londres a revelar dados da Receita no Brasil. É um recurso que vai com Condecine Tecnologia, né, que vai para tecnologia. Condecine não, é um tributo sobre a tecnologia, é uma CID tecnologia, que fez com que eles passassem a recolher um valor para um fundo de ciência e tecnologia aqui. Por conta disso, eles espontaneamente manifestaram que os valores que eles remeteram entre 2022, eu estou buscando aqui, entre 2022 e 2025. O caso é seguinte: a Netflix participou como interessada, então, um caso público. Ela reconheceu remessas internacionais da ordem de 33 bilhões de reais. Estou falando remessas do Brasil, tá? Entre 2022 e setembro de 2025. E ela fala que aproximadamente 20% desse valor referia-se aos 3 trimestres de 2025. Então, só para a gente ter um exercício fiscal completo do ano passado, numa extrapolação linear, a remessa da Netflix no ano passado para o exterior teria sido de 8,8 bilhões de reais. Eu falando só de uma das empresas de serviços audiovisuais na internet. Calcula 11% sobre isso e destina ao Fundo Setorial do Audiovisual. Mesmo que você tire os 30% de desvinculação da Receita da União, mesmo que parte desse recurso seja um recurso de contingenciamento. O PL do Senado, o PL do Senado, foi aprovado em plenário dispensando a obrigação de recolhimento da Condecine Remessa pelos serviços audiovisuais na internet. Na Câmara, isso chegou a ir para plenário e nós conseguimos convencer o deputado Dr. Luizinho, o relator, a partir de uma negociação com outros parlamentares tal, para eliminar esse dispositivo que dispensava a obrigação de recolhimento da Condecine Remessa, e foi aprovado em plenário na Câmara com isso. Então, só para que nós tenhamos uma ideia do nível de dificuldade que a gente enfrenta. Eu me estendi na resposta, mas eu quis dar alguns elementos concretos para ajudar a gente a entender. Só me corrija aqui, porque a última frase sua soou um pouco ambígua. Foi aprovado no plenário, Da Câmara. sim, mas qual, já com a supressão daquela supressão? Exatamente. Tá, O tá, PL da Câmara, ele manteve a manteve, obrigação de manteve. recolhimento da Condecine Remessa. Condescende e remessa. Só que o Não, plenário entendi. do Senado votou no sentido oposto. O oposto, Então, entendi. essa é uma das questões. É inacreditável. Como é que isso pode ser uma questão É. inacreditável? E desculpe, uma última, eu Sim, prometo sim, que é a sim, última sim. mesmo. Existe, e é mais uma questão tributária, mas eu acho que ela encerra com chave de ouro. Existe, cada vez que você cria um novo tributo, no caso uma nova Condecine, você tem que definir quem é o administrador tributário. O administrador tributário é aquele que para quem os serviços audiovisuais têm a obrigação de prestar todas as informações. Repito, o combustível que alimenta a Ancine e que alimenta todo e qualquer órgão regulador que cumpra a sua missão institucional é entender o que está acontecendo. Então, se eu crio um tributo, a Condecine Streaming, que é aquela que tem um valor menor do que a Condecine Remessa, a Condecine Streaming, a despeito do valor que tem de recolhimento com a receita líquida, etc., que eu falei, na minha opinião, o maior ganho é o ganho de informação sobre a atividade desses serviços no país. Só que, curiosamente, no PL da Câmara, o administrador tributário da nova Condecine não é a Ancine, é a Receita Federal. Nós temos outras Condecines aqui, e em duas delas o administrador tributário é a Ancine. Por quê? Porque a operação está na Ancine. Para a Condecine Remessa, já como operação na Receita Federal,
o administrador tributário é a Receita Federal para esse. Mas tem a Condecine Título e a Condecine Teles, cujo administrador tributário é a Ancine. A Condecine Streaming, já como a operação é na Ancine, o administrador tributário deveria ser a Ancine. Mas, no PL da Câmara, ele acabou sendo aprovado, tendo como administrador tributário a Receita Federal. E é muito difícil, Luiz, Leandro, Felipe, imaginar que a Receita Federal, porque ela tem inúmeras Claro. demandas, ela vai dedicar uma equipe para estudar o comportamento e as informações prestadas pelos serviços audiovisuais na internet. Além do que, ela fica submetida a uma série de obrigações, a Receita Federal, no sentido legal, inclusive, quanto Sim. à prestação de informações, mesmo que sejam interestatais, né? Tem obstáculos. Então, é E a muito própria Ancine, independente mesmo nos casos em que ela é administradora tributária, ela presta informações à Receita Federal. Ela compartilha essas informações. O que ela quer é ela ser a autoridade administradora tributária para que as informações primárias sejam passadas para ela e que ela vá refinando aí a solicitação dessas informações. claro. Nós estamos Bom, eu vou. só. Claro, claro, diga. Eu sei que tem que terminar, mas eu vou fazer de novo, rapidamente, o papel do simplificador grotesco, que o Paulo falou. As duas coisas. A segunda foi muito clara, né, assim, em relação enfim, essa aí que acabamos de discutir, uma renúncia a um tributo que é devido, basicamente, ou a fiscalização do tributo que vai acabar sendo quase que uma renúncia. É só lembrar, né? Eu vou dizer eu, não é o Paulo que está dizendo, que ele é uma pessoa que está dentro do Estado, então estou eu, como cidadão, interpretando os dados que estão sendo apresentados. Assim, isso aí é resultado de ação política junto ao Congresso a pergunta do Luiz, né? Como é que não tem um interesse da burguesia nacional mesmo, né, em relação a esse tipo de receita? Não tem. Tem algum outro tipo de arranjo acontecendo, porque existem interesses pressionando para esse tipo de coisa ser possível. Há interesses que vêm de aliados nacionais, claro, das grandes empresas internacionais, de aliados nacionais, e de aliados também que são da gestão pública, para que essa coisa que fala, como assim? Não vai ter fiscalização? Não vai? Pois é, não vai ter. Essa é uma parte. Daí a outra parte que o Paulo falou ajuda a entender um pouco também, né? Porque a outra parte que ele detalhou como é que é feita a operação, esse negócio da pré-licença, não sei se todo mundo entendeu, vou fazer a parte do resumo grotesco. É assim, um produtor nacional pega um dinheiro, faz uma sociedade com a plataforma internacional, que no final das contas vai praticamente, ele é o dono do direito, né, da propriedade intelectual do que ele fez, só que todos os outros elementos do contrato dizem que só vai passar naquela plataforma. A exploração internacional é da plataforma. Então o cara, na verdade, ele não tem direitos. Ele está dizendo direito que teria, teoricamente, mas não tem. E com isso, acesso de recurso público. Que é, então, assim, então, associa o dinheiro privado com o dinheiro público. E agora, com a nova regulamentação, não vai precisar nem o dinheiro privado, porque vai conseguir pegar o dinheiro público para abater do imposto. De novo, tu pergunta, como isso é possível? Eu diria, Leandro, que assim, Tem que alguém no ganhando. caso ele não elimina totalmente, mas ele achata a janela de exploração exclusiva em sala de cinema. Ele Sim, restringe a um canal de televisão aberto e um canal de televisão pago no Brasil. Ele condiciona a participação em festivais internacionais em televisão no exterior à autorização da plataforma. Às vezes entra na definição de quem devem ser roteirista, diretor tal, então infringindo direitos artísticos ali da propriedade intelectual, define como sede e foro dos contratos não o Brasil, sede e foro não o Brasil. Então, assim, tem um conjunto de questões aí que precisam, regulatórios que precisam avançar e, obviamente, que isso deixa desprotegido o produtor Produtor independente. independente, exatamente. E que se for aprovado essas novas medidas, talvez nem seja mais necessário, porque aí pronto, a plataforma pode abater do seu pagamento a sua produção eh, aqui no Brasil sobre sua definição. Aí pronto, já é deles mesmo. Se Paulo. É esse grau. Só dizer uma última coisa que eu estou me estendendo, mas eu só vou lamentar aqui que a gente só tenha ficado, o Paulo muito claramente no começo falou assim, vamos falar das coisas mais importantes, que são os regulatórios, e com toda a razão, porque define tudo e tal, mas eu queria ter falado da outra parte do Paulo, que são as coisas mais
sob esse ângulo, as coisas mais quixotescas, né? As produções criativas e de política pública da própria produção dele, que a gente nem falou aqui, das invenções do Doc TV, das possibilidades da TV pública, mas também do filme que ele fez, do Summit do Samba, que é a cultura musical baiana e as possibilidades de invenção que ele também participou lá na Bahia e da rádio, todas as outras coisas que são da invenção cultural, são as coisas que correm o risco de desaparecer ou pelo menos ficar muito destruídas se essas forças ocultas ou não tão ocultas aí se sobrepuserem a democracia na regulamentação. Eu queria só deixar aqui a nota Ah, de lamento. importante, importante. Vamos ter se o Paulo nos conceder outro tempo, vamos fazer um Paulo 2. Aliás, um homônimo, o xará do Paulo, eu fiquei imaginando se Paulo Emílio estivesse vivo, não sobreviveria ouvindo o que nós ouvimos aqui, e não é fácil. Felipe, você quer dizer alguma coisa concluindo o nosso encontro? Não, só agradecer, de fato, eu acho que é um debate que passa por essa tensão à lei, que foge muito entre nós. É difícil, inclusive, de fazer esse debate, ter acesso a ele. Então, lamento com o Leandro não conversar sobre as questões mais arejadas da criação, mas o que é mais raro entre nós talvez seja o debate que a gente fez hoje. Então, agradeço muito ao Paulo. Foi um grande aprendizado para mim, eu tenho certeza para quem nos assistir. Muitíssimo obrigado, Paulo. Foi realmente muito importante. E como o Leandro disse, eu também fico com aquele sabor de frustração, né? Porque acompanhando a trajetória, eu tinha também expectativas de que a gente pudesse te ouvir sobre as outras áreas de intervenção, sobre suas áreas de criação e os experimentos ousados seus. Mas eu espero que a gente realmente tenha outra oportunidade. Obrigado, viu, Paulo? Luiz, eu que agradeço a conversa ótima, a oportunidade, eu estou à disposição de vocês. É um prazer falar com você, com o Felipe, com o Leandro. Ok, gente, eu vou então interromper aqui a nossa gravação.